aos adultos que estão aqui, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21. Como eu tenho falado, convencionalmente, no mês de maio, nós comemoramos o mês da família, e eu quero parar tudo para poder meditar sobre a família. Por quê? Porque Deus criou a família. E a palavra de Deus, ela fala sobre a manutenção da família. Então, por causa desse tema tão importante, esse tema bíblico, eu quero nesses domingos estar falando sobre a família. E aí no mês de junho nós voltamos para a exposição de Mateus. Então, Efésios, Novo Testamento, capítulo 5, a partir do verso 21. Abra lá, por favor. Efésios, você vai encontrar aí, Efésios é depois de Gálatas, Coríntios. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 21. E hoje eu quero fazer uma exposição do verso 21 ao 24. Bom, você vai perceber que Efésios 5 fala sobre família. Fala sobre o papel da esposa, o papel do marido, o papel dos pais, lá no capítulo 6, e o papel dos filhos. E hoje nós vamos falar sobre o papel da esposa no lar. Como o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo cavalheiro, ele começou pelas mulheres, então eu vou fazer o mesmo, tá ok? Seguindo aqui a ordem do texto sagrado. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa. Muito obrigado. Verso 22, esposas, que cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Até aqui. Vamos orar? Vamos nos colocar diante de Deus? Pai Celestial, estamos na Tua presença e diante da Tua palavra, com respeito e reverência e temor no coração. Fala conosco, ó Pai, através dessa palavra tão importante, tão relevante para os dias de hoje. Abençoa, Senhor, as minhas irmãs que estão aqui nessa noite, os meus irmãos, aqueles que assistirão esse vídeo. Abençoa, Pai, abençoe a nossa família, Pai, porque nós queremos viver, nós queremos ter uma família segundo as Tuas regras, ó Deus, e não segundo as nossas regras pecaminosas. Então ajuda-nos, ó Deus, a termos a humildade necessária para ouvir a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu mais ou menos no ano 60 e 62 depois de Cristo. Qual foi a ocasião que ele escreveu essa carta? É provável que Paulo escreveu essa carta quando ficou 2 anos numa prisão domiciliar em Roma, ali no ano 60, 62, a qual é relatada no livro de Atos, capítulo 28. Para quem foi essa carta? Qual é o público, os destinatários? Para os cristãos da cidade de Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia Menor. Era uma grande cidade, uma cidade bem populosa naquela época. Qual foi o propósito dessa carta? Ensinar aos cristãos em Éfeso a maravilha e as implicações práticas de ser a igreja em Cristo. Então, esses irmãos efésios ali na cidade estavam enfrentando alguns problemas e eles precisavam de acompanhamento
e de direção para que eles fizessem a vontade de Deus. Quais são as verdades fundamentais que essa carta nos ensina? A igreja havia recebido bênçãos maravilhosas pela sua união com Cristo. A igreja, o povo de Deus, é um povo abençoado. A igreja foi levado da morte para a vida. A igreja é uma comunidade de pessoas que estavam mortas espiritualmente e foram vivificadas pelo Espírito Santo diante da conversão. A igreja se estenderá mundialmente com judeus e gentios unidos. Paulo mostra nessa carta que o evangelho não é só para os judeus, mas para todos os estrangeiros. Essa carta ensina também que a igreja deve batalhar pela unidade em Cristo. A igreja deve viver nos caminhos de Cristo e não retornar aos caminhos do mundo pecador. E essa carta fala também que a igreja deve buscar em Cristo forças para o combate espiritual. Porque Paulo fala nessa carta que também nós lutamos com algo que nós não vemos, que é a batalha espiritual que gerencia muita coisa nesse mundo. Pois bem, a carta de Efésios você pode dividir em 2 blocos. Por exemplo, capítulo 1 até o capítulo 3 fala do fundamento da nossa salvação. Por que nós somos salvos? Por causa da eleição de Deus, por causa da predestinação de Deus, por causa da adoção de Deus e por causa da regeneração. Então esse é o fundamento. Se nós temos alguma coisa boa em nossas vidas, não é por causa de nós, é por causa de Deus. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou, Deus nos regenerou, Deus nos adotou. E Ele adotou um povo exclusivamente seu. Por outro lado, capítulo 4 a 6 fala da evidência da nossa salvação. A evidência da nossa salvação é uma vida de santificação. E essa vida de santificação, gente, ela tem que ser evidente na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida dentro da sociedade. Então o primeiro bloco fala o fundamento da nossa salvação. Por que somos salvos? Como nós fomos salvos? E o segundo bloco fala sobre a evidência. Quais são as evidências na nossa vida que mostra que nós fomos salvos por Cristo? Pois bem, Efésios capítulo 5, capítulo 6, fala da família segundo Deus. Aí eu quero chamar sua atenção. Porque a família, gente, hoje tem sido bombardeada. E Efésios 5,6 fala sobre a família como Deus a criou. E é interessante que ao estabelecer a família, Deus prescreveu diferentes funções para o homem e para a mulher. Apesar de havê-los criado iguais, preste atenção nisso aqui. Apesar de Deus havê-los criados iguais, Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. Então Deus criou o homem e a mulher igual, mas Deus estabeleceu alguns deveres e alguns privilégios que são distintos. Deveres e privilégios que é só para o homem e deveres e privilégios que é só para a mulher. E Deus ele não faz a inversão disso, como a sociedade tem feito. Conhecer e assumir os papéis, deveres, privilégios e funções do marido e da mulher, segundo Deus os nomeou, é um princípio de fundamental importância para o sucesso do casamento. Então a questão é o seguinte: se você quer ter um casamento abençoado e feliz, aqui estão as regras que precisamos praticar. Porque, gente, tem muita gente casada, mas não feliz. Tem muita gente casada nessa vida, mas frustrado. E sabe qual é o maior problema que eu vejo? Que muitos casais que estão frustrados, porque não estão desempenhando o seu papel como Deus ordenou. E aí desempenham o seu papel segundo as suas filosofias, segundo os seus pensamentos ou segundo as suas ideologias. E se afastam do propósito de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Deus ele se importa com o seu matrimônio. Ele se importa com a sua família e Ele já deixou registrada nas Escrituras a maneira como precisamos viver. Como precisamos viver. Então, se você se importa com o seu casamento e que você quer ser feliz, ouça e pratique isso aqui. Ouça e pratique. Que vai fazer toda a diferença, pois foi Deus que criou a família e Ele criou para dar certo. O problema
somos nós. Agora, gente, na história, muitos movimentos têm se levantado para destruir a família como Deus a criou. Na história da humanidade, na história das civilizações, muitos movimentos se levantaram para destruir a família como Deus a criou. E o primeiro movimento que foi levantado para destruir a família como Deus o criou é o machismo. O machismo deforma o papel do homem. Isso aqui é um problema muito grande. E, infelizmente, muitos homens cristãos utilizam desse texto de maneira inapropriada para poder colocar um cargo sobre as mulheres. Isso é um pecado muito grande. Porque vocês vão ver no domingo que vem que aquilo que Deus pede para os homens é muito mais responsável do que o que Deus pede para as mulheres. Mas muitos homens machistas e alguns cristãos usam esse texto para poder reprimir muitas mulheres. Então, um grande problema que tem deformado as famílias, que tem destruído as famílias, é o machismo. Homens que tratam as mulheres de qualquer forma. Por outro lado, o feminismo deforma o papel da mulher. E quando eu falo do feminismo, não estou falando que a mulher ela não pode ter oportunidade para dirigir, para votar, para trabalhar, para estudar. Não é isso. A fé cristã reprova tudo isso, essas proibições. Mas o feminismo é uma reação também tão negativa que tem deformado o papel da mulher na sociedade. Um outro movimento também é os ativistas gays, que tem procurado convencer a sociedade que não existe diferença fundamental entre homem e mulher. Presta atenção, eu não estou falando de todos os homossexuais, eu estou falando dos ativistas gays, que tem propagado nas sociedades que não há diferença entre o papel do homem e o papel da mulher. Principalmente pela famigerada ideologia de gênero, em que diz que o homem ele vem de uma construção social e ele não vem por uma determinação biológica e genética. Isso é um grande erro na nossa sociedade, porque Deus criou homem e mulher com as suas responsabilidades, com as suas aptidões, com os seus afazeres. Pois bem, isso tem influenciado a igreja, gente. Isso respinga na igreja. Se a sociedade pós-cristã não quer saber de Deus, não quer saber dos absolutos de Deus, isso tem respingado também na igreja. Porque o grande problema é que as pessoas que estão na igreja, elas estão envolvidas na sociedade, mas por não terem uma cosmovisão cristã e bíblica, eles bebem dessas ideologias e trazem para a igreja. Primeiro, eles atrapalham os seus casamentos, as suas vidas na família e querem trazer essa ideologia dentro das igrejas, na vida cristã. E muitas igrejas têm sido influenciadas, é por isso que tem acontecido tantos problemas familiares com pessoas dentro da igreja. Agora, gente, qual é a definição de casamento segundo Deus nas Escrituras? A definição de casamento nas Escrituras, ela está alicerçada em 4 pilares. Casamento, segundo Deus nas Escrituras, é o casamento monogâmico, com uma pessoa. Apesar de Deus ter permitido a poligamia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Mateus 19, Jesus ele resgata o casamento monogâmico. E Jesus fala, olha, não foi assim desde o princípio, mas agora o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. É monogâmico. O casamento, segundo Deus, nas Escrituras, é heteroafetivo. Deus fez macho e fêmea, 2 seres sociais, para esse tipo de relacionamento. O casamento, segundo Deus, nas Escrituras, é indissolúvel. Deus fez o casamento para dar certo. Deus não criou o divórcio, apesar que tem algumas exceções, mas o plano original de Deus para o casamento tem que ser indissolúvel, até a hora da morte. E o casamento, segundo Deus nas Escrituras, é complementar. É o homem complementando a mulher e a mulher complementando o homem. E os filhos, diz a Bíblia no Salmo 127, verso 3, que é a herança do Senhor. Os filhos, gente, é uma herança. É uma riqueza que Deus nos dá. E por que Deus tem dado filhos?
As Escrituras nos diz que Deus tem dado filhos para a multiplicação da raça humana, para a perpetuação da descendência, a nossa descendência, e para a realização familiar. Ter filhos, apesar do trabalho, é uma realização, é uma felicidade ter essa herança em nossas mãos. Pois bem, antes de fazer uma exposição do texto, eu quero apresentar para você o contexto da cidade de Éfeso, o contexto do mundo na época de Paulo. Porque quando Paulo, gente, vocês vão ver o propósito de Paulo, quando Paulo escreveu essa carta para aquela igreja, era um momento contextual em que as mulheres eram massacradas. Por exemplo, a mulher no contexto judaico, olha que terrível, a mulher no contexto judaico nos dias de Paulo. Os judeus, na época de Paulo, tinham um baixo conceito das mulheres. Na forma judia da oração matutina, havia uma frase em que o judeu, cada manhã, agradecia a Deus por não tê-lo feito um pagão, um escravo e uma mulher. Olha que coisa terrível. Então todo judeu, e as Escrituras do Antigo Testamento não ensinam isso, todo judeu, viciado pelas tradições e pelos seus preconceitos, toda manhã ele fazia essa oração: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou nem um pagão, nem um escravo e nem uma mulher. Eu te agradeço por ser homem. Por causa desse pensamento, muitas mulheres eram massacradas, eram abandonadas e ridicularizadas. Por exemplo, na época de Paulo e na época de Jesus, existia duas grandes escolas rabínicas, dois grandes pensamentos na sociedade judaica. A escola do Rabino Shammai. O que a escola do Rabino Shammai ensinava? Ensinava que só podia divorciar-se de uma mulher mediante o ato de adultério. Então a escola de Shammai, olhando para as Escrituras do Antigo Testamento, ensinava o seguinte para as famílias: olha, só pode divorciar da sua esposa se houver declaradamente comprovado um ato de adultério. Aí você está livre para se livrar dela. Por outro lado, existia uma outra escola liberal, a escola do Rabino Hillel, que ensinava que podia divorciar de uma mulher por qualquer motivo. E motivos terríveis, gente. Por exemplo, a mulher que não era boa cozinheira. Quem abraçava essa interpretação liberal poderia mandar a esposa embora. Olha que coisa terrível. A mulher que não tinha um bom desempenho na intimidade. Se ela não tinha um bom desempenho, o homem podia mandá-la embora, segundo essa interpretação dessa escola. Diante disso, que Paulo está escrevendo para os homens, e a gente vai ver domingo que vem: maridos, amem as suas esposas. Amem, por quê? Na sociedade judaica, por causa dessas distorções, mulheres eram abandonadas e eram desassistidas. A mulher no contexto grego era terrível, a situação era pior dentro do mundo helênico. Gente, o mundo helênico era a cultura prevalecente naquela sociedade. E era bem pior. A prostituição era uma parte essencial da vida grega. Por exemplo, certa vez um escritor grego, Demóstenes, ele deixou bem estampado a regra de vida dos homens naquela época. Olha só o que os homens pensavam naquela época. Ele escreveu assim: temos cortesãs por motivo de prazer, dispomos de concubinas por motivo da coabitação diária, temos esposas com o propósito de possuir legítimos filhos e uma guardiã fiel para todos os nossos assuntos domésticos. Deu para entender? Como que o grego pensava? Olha, é o seguinte: eu sou homem, eu tenho o direito de ter várias mulheres. Eu tenho uma mulher só para os meus prazeres sexuais. Eu tenho uma esposa só para propagar minha descendência. Eu tenho uma outra mulher só para fazer os trabalhos domésticos. E tenho uma outra mulher para me ajudar em outros assuntos. Então o grego pensava assim, a cultura grega pensava assim. Por causa disso, as mulheres eram o quê? Abandonadas, ridicularizadas. E é nesse contexto que Paulo escreve para valorizar as mulheres. E no contexto romano, a mulher no contexto romano, no tempo de Paulo, a vida familiar romana estava em ruínas. Por exemplo, um escritor chamado Seneca escreveu que as mulheres se casavam para divorciar-se e se divorciavam para casar-se. Era uma coisa terrível.
Seneca também diz que as mulheres datavam seus anos com os nomes de seus maridos. Era mais ou menos assim, uma mulher naquela época, ela pensava mais ou menos assim, olha, no ano de 1990 eu era casado com tal pessoa, e a minha vida foi muito boa. No ano 2000 eu realizei meu sonho, eu estava casado com tal homem. No ano 2010 eu ganhei um presente, além disso eu estava casado com outro homem. Então elas marcavam a historicidade da vida delas dentro do tempo dos homens que elas tiveram como marido. O casamento era banalizado. O poeta romano Marcial nos fala de uma mulher que teve 10 maridos. O escritor romano Juvenal escreveu que uma mulher que teve 8 maridos em 5 anos. O escritor Jerônimo relatou que em Roma vivia uma mulher casada com seu 23º marido, do qual, por sua vez, ela era a 21ª mulher daquele homem. Então, é diante desse contexto judaico, grego e romano que Paulo escreve a carta aos Efésios. E ele trazendo para aqueles cristãos novos convertidos, olha, isso aqui é família, como Deus a criou. Isso aqui é família. Pois bem, diante dessa longa introdução, eu quero chamar a sua atenção para a exposição do texto. Precisamos entender o que Paulo quis dizer com algumas expressões aqui diante desse contexto. Por exemplo, lá no verso 21 na sua Bíblia, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Por que Paulo começa falando isso? No verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Paulo está ensinando a motivação da submissão. O que leva uma mulher a se submeter ao seu marido? O que leva um marido a amar a sua esposa? O que leva os filhos a obedecerem os seus pais? Aí, vem comigo em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18. Olha comigo. Efésios 5, a partir do verso 18, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Mulher, sabe como você vai conseguir se submeter ao seu marido? Se você se encher do Espírito Santo. Se você se encher do Espírito Santo, você humildemente vai se submeter ao seu marido. Marido, sabe como você vai conseguir amar sua esposa? Se enchendo do Espírito Santo. Aí você vai amá-la como Cristo ama a igreja. Filhos, sabe como vocês conseguirão obedecer aos seus pais? Se enchendo do Espírito Santo. Pais, sabe como vocês conseguirão educar os seus filhos segundo o molde de Deus? Se enchendo do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo o seguinte: para a manutenção da família, nós dependemos do Espírito Santo. Porque se nós não nos enchermos do Espírito Santo, aí entra o machismo, aí entra o feminismo, aí entra o conflito de interesses, aí entra o coração duro, aí entra a arrogância, aí entra a presunção e tudo que é de mal, que a gente já sabe que acontece nos casamentos. Aí entra pessoas de coração duro que não têm disposição de se sujeitar. Aí começam os problemas, até chegar ao divórcio, ou a destruição inteira de uma família. Agora, gente, a expressão enchei-vos, no verso 18, é o imperativo, é uma ordem. Então é uma ordem, nós precisamos obedecer, é uma ordem. Agora, a expressão enchei-vos é um imperativo que é qualificado por alguns particípios, algumas participações nossas. Olha que interessante: falando, cantando, louvando, dando graças e se sujeitando. Quando nós obedecemos esse imperativo, a nossa participação vai sendo natural e deleitosa. Nós nos enchemos do Espírito Santo, aí a gente fala, a gente canta, a gente louva, a gente agradece e se sujeita. Humildemente.
amorosamente, sem nenhum conflito, sem nenhuma crise existencial, a gente se sujeita uns aos outros. Agora, gente, diante disso, Paulo apresenta 3 razões para a submissão. Eu gostaria muito, você que é mulher, ouvisse essas 3 razões. O porquê Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinou isso. 3 razões. Mas olha o verso 22 na sua Bíblia. O verso 22 diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Tem uma tradução mais antiga, da Almeida, Revista Atualizada, diz assim: sejam submissas, mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Uma versão mais atualizada como a nossa é: mulheres, se sujeitem aos seus maridos. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês o que não é submissão. O que não é, porque quando as mulheres ouvem essa palavra, ou leem essa palavra, já cria uma muralha, um bloqueio. Opa, calma aí, Paulo é machista. Como assim? Eu me submeter ao meu marido? Eu me submeter a isso aí? Não vai rolar. Calma. O que não é submissão? Primeiro, não é subserviência. O que é isso, pastor? Paulo não está pedindo aqui, ele não está advogando aqui que a mulher tem que ser uma escrava do marido, que ela tem que fazer tudo, todos os caprichos do marido, que ela tem que ser sombra do marido. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Submissão não é subserviência, em que a mulher não tem nem voz e nem vez, é um capacho. Não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando, porque assim os judeus, os gregos, os romanos já tratavam as mulheres. E Paulo está dizendo o seguinte: olha para a igreja, olha, mulheres sejam submissas, e homens, não façam isso com elas, como o mundo faz. Não é subserviência. Mulher não é para ser escrava. Não é isso. Submissão não é inferioridade. Está aqui, gente. Quando a gente vai ver isso, quando Paulo fala que o homem é o cabeça, e a gente vai entender essa expressão, ele não está dizendo que o homem é superior, que a mulher é inferior. Que o homem é mais, a mulher é menos. Que a mulher é menos capacitada e o homem é mais capacitado. Que a mulher é menos importante e o homem é mais importante. Não é isso que Paulo está ensinando também. Submissão não é uma questão de inferioridade. Submissão não é falta de identidade. A mulher, ela pode ter a sua identidade própria. Ela não é obrigada a ter a mesma identidade do marido. Por exemplo, se o marido é mais enérgico, a mulher é mais calma, ela tem que ser igual ao marido e vice-versa. Não é isso. A mulher, ela não precisa se despersonalizar e adotar a personalidade do marido. Não é isso. Submissão também não é isso. Submissão não é obediência incondicional. Sabe por quê? A gente vai ver. Essa mulher que é cristã, ela precisa obedecer a Cristo primeiro. Se aquilo que o marido quer entra em conflito com aquilo que Cristo ensina, ela não é obrigada a se submeter a esse tipo de homem. Não é obrigada. Então não é uma obediência incondicional. O homem vai pecar e a mulher vai pecar também, porque afinal de contas tem que ser submissa a ele. Então eu tenho que cometer o erro também. Não é isso. Não é isso que Paulo está ensinando. Bom, o que é submissão? O que é submissão? Aí a gente tem que ir para a gramática. E esse texto ele foi escrito com a gramática grega. O sentido do verbo grego, aqui da palavra submissão, é hipotasso, que significa colocar-se sobre a autoridade de alguém. A palavra tasso é ordenar, colocar. A palavra hipo é uma preposição, é estar embaixo. Então submissão é a mulher carinhosamente estar debaixo da liderança de um homem amoroso. Submissão é apoio de missão. Deus tem uma missão, uma responsabilidade para o marido. A gente vai ver isso domingo que vem. E a mulher, ela é esse apoio. Ela se coloca debaixo da liderança do marido para dar esse apoio para a missão. Isso é submissão. Agora, as traduções corretas,
é subordinar-se, submeter-se e sujeitar-se. Então, gente, submissão é isso, é se colocar debaixo da liderança de alguém. E a gente vai ver domingo que vem, e eu conversei com os homens aqui no encontro de homens, que essa liderança tem que ser uma liderança amorosa. Não é uma liderança ditatorial. Não é isso, mas é uma liderança amorosa. O homem precisa ter uma liderança semelhante à liderança de Cristo. Aí quando você olha para Cristo, olha que liderança maravilhosa que ele exerceu aqui no mundo. Então todo homem precisa ter uma liderança amorosa e toda mulher tem que se colocar debaixo da liderança desse homem, apoiando a missão que esse homem tem que cumprir na família e aqui na sociedade. Pois bem, a primeira razão para uma mulher se submeter ao seu marido é uma razão devocional. Eu já te explico isso. Porque sujeitar-se ao marido como ao Senhor. Então, sabe o que Paulo está falando? A mulher precisa se sujeitar ao marido, em primeiro lugar, por uma razão devocional. Se essa mulher teme a Deus, se essa mulher ama a Cristo, se essa mulher se preocupa em obedecer a Cristo, ela vai se sujeitar ao seu marido. Se ela entendeu os princípios de Cristo, ela vai se submeter ao seu marido. Nesse sentido, de dar apoio à missão do marido, de se colocar debaixo da autoridade do marido. Ela vai entender. E quando ela entender, o Espírito Santo vai fazer ela entender, ela vai discernir, opa, calma aí. O meu marido precisa me amar como Cristo ama a igreja, e eu preciso me submeter a ele. E naturalmente, passo a passo, ela vai colocando isso em prática. É como se fosse uma parte de um culto. Por exemplo, o culto é quando nós adoramos a Cristo, quando nós exaltamos a Cristo, quando a mulher se enche do Espírito Santo, como faz no culto, também no dia a dia, ela vai ser impulsionada a se submeter ao marido. Quanto mais ela se encher do Espírito Santo, quanto mais ela se encher da palavra de Deus, mais ela estará habilitada a se submeter ao seu marido. Gente, isso não vai ser uma crise existencial. Se as mulheres cristãs entenderem o que significa submissão bíblica, o que significa a liderança bíblica do homem, ela amorosamente vai se submeter a esse homem que precisa liderá-la como Cristo lidera. Só que isso tem que ser de forma voluntária e de coração. De forma voluntária e de coração. E não por resignação. Mais ou menos assim, puxa vida, a Bíblia fala isso mesmo? Fazer o quê, né? Eu vou obedecer. Não, de coração. Humildade. Serva. Sujeitai-vos uns aos outros como serva. Não, calma aí. É isso que Deus pede, eu vou fazer. Contudo, não submeter-se de forma absoluta como se submete a Cristo. Como eu falei, a mulher, ela não deve se submeter a um marido que escolhe pecar contra Cristo. Ela não pode ser cúmplice. Ela não pode participar no sentido, não, olha, você está fazendo coisa errada, como você é meu marido, eu vou me submeter a isso. Não. Cristo é mais importante. Agora lembre-se, mulheres submissas a Cristo terão melhor condição de submeter ao seu marido. Repito, mulheres submissas a Cristo terão melhor condições de se submeter ao seu marido. É por isso, gente, que quando nós discipulamos jovens para casar, ou quando a gente ensina a juventude cristã, a gente sempre fala, olha, não se case com uma descrente. Ou não se case com um descrente. Não se case com uma descrente, porque se ela não se submete a Cristo, ela não vai se submeter a você no casamento. Por mais que ela te ame, por mais que ela seja apaixonada por você. Ela não vai se submeter. Se ela não entendeu a submissão a Cristo, ela não vai reproduzir isso dentro do matrimônio. Jamais. Por quê, gente? É pelo Espírito. O Espírito Santo, gente, nos quebra. Se não for o Espírito Santo nos enchendo e quebrando a nossa ruindade, quebrando a nossa inclinação egoísta, ninguém se submete a ninguém. A ninguém. Então, essa é a razão devocional. Assim como uma mulher, ela tem
ela se deleita na presença de Cristo, assim como a mulher, ela ama buscar a Cristo, ela será habilitada a se submeter ao seu marido. A primeira razão é uma razão devocional. Agora, olha o verso 23 na sua Bíblia, que diz assim: porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Está aqui a segunda razão. A segunda razão é uma razão teológica. A palavra teologia, tá? Teo, Deus, logia, estudo. Estudo sobre Deus. Então, a segunda razão é uma razão teológica. Aqui Paulo, ele começa a teologizar. E aí ele fala que o marido é o cabeça da mulher. Pastor, o que é isso? Eu sei que ele é cabeça mesmo, para não falar outra coisa, mas o que é isso? O que a Bíblia quer ensinar sobre esse cabeça? A palavra cabeça é usada na Bíblia metaforicamente no sentido de autoridade, de liderança. Por exemplo, no Antigo Testamento, você lê alguns versículos dizendo assim, ó, tal fulano era o cabeça da tribo de Simeão. Isso aí, ele era líder daquela tribo, ele exercia uma certa liderança. Paulo, ele usa aqui uma analogia. Agora, ele pega o relacionamento de Cristo com a igreja com o relacionamento matrimonial, marido e esposa. E aí, Paulo lhe explica que a liderança e a autoridade de Cristo sobre a igreja, e ele escreve assim, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo é o cabeça da igreja, ele é o líder da igreja, e o cabeça da mulher é o homem. Então, aqui, mais uma vez, Paulo não está depreciando a mulher, ele está dizendo o seguinte: o líder é o homem, a liderança está sobre os ombros dos homens, a responsabilidade está não sobre as mulheres, mas sobre os homens. Os homens. E Deus estruturou a sociedade humana dessa maneira, gente. Por exemplo, quando você vê o Estado, Romanos 13 diz que Deus, ele instituiu as autoridades constituídas, eles estão ali pela permissão de Deus, nós precisamos respeitá-los. A igreja, apesar do sacerdócio de todos os crentes, todos são sacerdotes, mas Deus colocou certas responsabilidades na vida de alguém e essa pessoa é mais responsável. A liderança pastoral. E a família é a mesma coisa. Na família, Deus colocou a liderança sobre o homem. Por quê, pastor? Porque o homem é melhor? É mais capacitado? Não. De jeito maneira. É porque Deus, ele escolheu assim, que essa responsabilidade pesada tem que estar sobre os ombros do homem e não das mulheres. Não que elas sejam inferiores, mas, gente, Deus colocou sobre os ombros do homem. E aí, por isso que nós encontramos tantas mulheres estressadas, esgotadas. Sabe por quê? Ela está exercendo um papel que não é dela, é do homem. Não que ela não está fazendo da maneira correta, ela tem capacidade, muita para fazer, mas chega um momento que o desgaste emocional é tanto, o desgaste físico é tanto, que muitos casamentos chegam ao divórcio. Por quê? Ah, não, porque o meu marido não se interessa em nada. É só eu que resolvo as coisas em casa. É só eu que resolvo os problemas na vida dos filhos. O meu marido não faz nada, é só eu, só eu. Eu que tenho que liderar, eu que tenho que gerenciar, eu que tenho que fazer, meu marido não faz nada. Deus colocou isso sobre os ombros dos homens. Dos homens. Agora, Paulo está ensinando aqui, gente, que há uma igualdade, mas com diferentes de funções. Para Deus existe uma igualdade entre homem e mulher, mas com diferenças de funções. O homem é o cabeça, ele é o líder espiritual. A mulher, ela precisa se submeter a essa liderança espiritual. A liderança do homem. A mulher, ela precisa aprender, baseada no Espírito Santo, segundo o conhecimento das Escrituras, a se sujeitar à liderança desse marido. E a confiar nesse marido. Isso é muito importante. Agora, gente, quando Paulo ele usa essa razão teológica,
ele está lembrando de coisas que aconteceu em Gênesis. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 2, verso 18, diz assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então, quando Deus criou Adão, ele falou: não é bom que o homem esteja só, mas eu vou fazer uma auxiliadora para estar junto com ele, auxiliando ele. Interessante que essa palavra auxiliadora, ela vem da mesma raiz da palavra quando diz que Deus é o nosso auxílio. Por exemplo, é o salmo que eu li, o Salmo 33, 20 diz assim: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Quando a Bíblia fala que Deus é o nosso auxílio, essa palavra também está se referindo à mulher. Isso é, a mulher tem uma capacidade fenomenal de auxiliar o homem. É como se fosse o próprio Deus intervindo e ajudando o homem. De tão especial que uma mulher, quando ela exerce o seu papel auxiliando o homem é tão abençoado, ele é tão assessorado, como se fosse o próprio Deus, que é o nosso auxílio, ajudando esse homem. Para você entender como é importante o seu papel. É muito importante. E outra, nada nesse mundo substitui uma esposa auxiliadora. Nada. Nada. Você pode contratar a mulher mais capacitada nesse mundo, você pode contratar a mulher mais experiente nesse mundo, nunca vai substituir o papel da sua esposa na sua vida. Nunca. Porque ela tem esse tributo do auxílio, auxiliando o homem. E em 1 Coríntios capítulo 11, verso de 8 a 9, Paulo escreveu assim: porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Porque Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Eu vou fazer uma auxiliadora e essa mulher vai ajudar esse homem. Assim como tem acontecido até hoje. Até hoje. A terceira razão que eu quero apresentar aqui está no verso 24. Olha o verso 24 na sua Bíblia, que diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. A razão eclesiológica, a palavra eclesiológica vem da palavra eclesiologia, é uma palavra grega. Eclésia, igreja, logia, estudo, estudo sobre a igreja. E mais uma vez Paulo, ele está usando o relacionamento de Cristo com a igreja e o relacionamento da mulher com o homem. Aí Paulo fala o seguinte: a igreja precisa ser fiel a Cristo, assim a mulher precisa ser fiel à liderança do marido. A igreja, nós como igreja, precisamos ser fiéis a Cristo, assim como a mulher precisa ser fiel à liderança do marido. Mas pastor, eu não consigo ser fiel. A questão é o seguinte: a igreja precisa confiar na liderança de Cristo. Nós não confiamos em Cristo? Assim, a igreja precisa confiar na liderança do marido. Aí, talvez está passando na sua cabeça: meu Deus, pastor, eu tenho que confiar na liderança do meu marido? É isso que você está falando mesmo? Você quer minha ruína? Sim, você precisa confiar na liderança do seu marido. Pastor, como assim? Calma. Se o seu marido não tem sido o líder que você espera, o encontro de homens é para isso. Nós estamos aqui, nós estamos sendo treinados a sermos líderes, a sermos homens bíblicos. Porque tem muita mulher que não confia na liderança do seu marido, porque o marido não é líder, eu entendo. Mas a mulher precisa confiar. Assim como a igreja confia na liderança de Cristo, que nós estamos nas mãos de Cristo, e Cristo está dirigindo a nossa vida, a mulher precisa confiar na liderança do marido. Ser fiel à liderança dele e confiar na liderança. Ela tem que ser fiel na liderança dele, ela não pode ser uma oposição. O marido ensina uma coisa, ela sempre está se opondo, ridicularizando o marido. A igreja precisa respeitar a liderança de Cristo. Assim, a mulher precisa respeitar
a liderança do marido. Está aqui, gente. Assim como nós respeitamos a liderança de Cristo, nós respeitamos e nos submetemos. Não, Senhor, o Senhor tem razão, é isso que eu vou fazer. A mulher também, ela precisa respeitar a liderança do marido. Agora, lembre-se, se essa liderança é uma liderança bíblica, é uma liderança amorosa, é uma liderança louvável segundo a Deus, e você não respeita, sim, você está desrespeitando o seu marido. Isso é pecado. Isso é pecado, gente. É por isso que Provérbios 14, verso 1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a destrói. E a falta de respeito ao marido é uma destruição no lar. E os filhos estão vendo isso. Cada filho está vendo o desrespeito da sua mãe com o seu pai. Isso é terrível, gente. E aí, muitas filhas vão reproduzindo isso nos seus casamentos também. É isso. Então, quando Paulo fala da igreja, que a igreja precisa se submeter a Cristo, ele está falando da mulher, que a mulher precisa ser fiel à liderança do homem, precisa confiar na liderança do homem, precisa respeitar a liderança do homem. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 18, Paulo diz assim: esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Por isso que Pedro, também preocupado com a manutenção da família, ele escreve em sua primeira carta, capítulo 3, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. A vida, gente. A vida. Lembre-se, a mulher, ela não é obrigada a se submeter a uma liderança pecaminosa. Mas a mulher precisa humildemente, cheia do Espírito Santo, se submeter à liderança bíblica do seu marido. O seu marido, ele está fazendo a parte dele como homem bíblico? Se submeta. Porque Deus vai usar a vida dele. Deus vai usar a vida dele para direcionar você. Em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Você será uma mulher muito abençoada se você se submeter à liderança bíblica e amorosa do seu marido. Muito abençoada. Muito abençoada. Amém, gente? Eu tinha muito o que falar, gente. Eu daria umas 2 horas só nesse texto. Mas eu preciso resumir aqui. Mas olha só, aplicação. A submissão bíblica produz 3 virtudes. 3 virtudes. A gente já viu as razões porque Paulo escreveu. Para que a mulher se submeta. Por uma razão devocional, por uma razão teológica e por uma razão eclesiológica. Mas quando a mulher se submete ao seu marido, isso produz 3 virtudes que o Espírito Santo implanta no coração de cada mulher. E ela para de relutar contra isso. 3 virtudes. Primeiro, é fidelidade. Gente, quando uma mulher vê um homem bíblico, uma liderança bíblica dentro da sua casa, e ela percebe isso, ela se submete de maneira fiel, sem restrições. Sem restrições. Quando ela vê isso na vida do marido, esse marido bíblico liderando com amor a sua família, fazendo a sua parte, ela se torna fiel, mais ainda. E não só fiel nas questões de traição, mas fiel no sentido de espiritualidade. Ó, esse é o homem que eu pedi para Deus. Fidelidade. E quando a mulher se enche do Espírito Santo, ela abraça a fidelidade. Não, opa, esse meu marido, ele está sendo bíblico. Eu quero ser fiel a ele. Essa é a primeira virtude, fidelidade. Mulheres fiéis a Cristo e ao seu marido. A segunda virtude é confiança. Que assim como a igreja confia em Cristo, a mulher, ela passa a confiar no marido e ela passa a ter o que muita mulher não tem com o marido, segurança. Segurança. E não existe nada melhor nesse mundo, gente, uma mulher que se sente amada e segura.
com o marido que tem. Não existe nada. Ela tem confiança, ela confia na liderança do marido. Ela confia, porque ela sabe o que o marido precisa fazer e que ele vai fazer. Ela sabe o que o marido precisa ensinar e ele vai ensinar. Ele sabe como o marido vai pastorear a família e ele vai pastorear a própria família. Confiança. Assim como a igreja confia piamente em Cristo, a mulher vai confiar, vai se sentir segura na liderança do marido. A terceira virtude é respeito. Porque ela vai ser fiel, ela vai confiar, ela vai respeitar. Ela não vai ultrapassar os limites da responsabilidade que cabe ao marido. Ela não vai passar por cima do marido. Como isso é feio. Ela não vai ridicularizar o próprio marido. Mas ela vai... Respeito. Calma. Respeito. Ela vai respeitar a liderança do marido. Ela não vai fazer papel de homem. Eu sei que muitas mulheres fazem, gente, eu sei, porque o homem é muito passivo, é muito omisso. Eu sei disso. São questões que nós como homens precisamos resolver na vida, porque isso é errado. Assim como a falta de respeito de uma mulher é pecado, a omissão de um homem também é pecado diante de Deus. Mas uma mulher cheia de espírito, que submete ao seu marido, a terceira virtude é respeito. Ela passa a respeitar esse marido. Respeitar, gente, não no sentido militar, relacionamento soldado-capitão, mas no sentido de marido e mulher. Não, olha, eu respeito meu marido. Eu respeito esse homem de Deus que Deus colocou na minha vida. É por isso que Paulo, ele termina essa carta, no capítulo 5, no verso 33, ele conclui assim: no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. O homem precisa amar essa esposa, e a gente vai ver a intensidade desse amor domingo que vem. E a mulher precisa respeitar esse marido. Amém, gente? Deu para entender? Eu quero concluir apresentando para vocês sugestões práticas para a esposa que deseja se submeter ao seu marido. Sugestões práticas para a esposa que deseja. Infelizmente, tem muita esposa que não deseja. Vai ter problema. Porque lembre-se, quando a gente não faz segundo as regras de Deus, vai dar problema. O marido vai ter problema, a esposa vai ter problema, vai respingar nos filhos, vai ter uma família desestruturada. Mas vamos lá, sugestões práticas para a esposa que deseja se submeter ao seu marido. Primeiro, esteja primeiramente sujeita a Cristo. Se sujeita a Cristo, ame a Cristo, priorize a Cristo. Se você realmente ama a Cristo, se você realmente crê em Cristo, você vai se submeter ao seu marido. Caso contrário, não. E gente, a espiritualidade, ela está entrelaçado com o relacionamento familiar. Não existe isso, olha, eu não cumpri o meu papel em casa e dizer que eu tenho comunhão com Deus. Está errado. A comunhão que eu tenho com Deus tem que afetar todas as áreas da minha vida, principalmente a área familiar. Eu como marido, a mulher como esposa. Senão a gente não entendeu nada sobre Jesus, nada. Então esteja primeiramente sujeita a Cristo. 2, cultive uma vida devocional. Se você é uma mulher que ama a Bíblia, que lê as Escrituras, que estuda as Escrituras, que tem uma vida de oração, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai capacitar você a se submeter ao seu marido. Vai te capacitar. Então cultive a sua vida devocional. Se encha da palavra de Deus. Renuncie às ideologias desse mundo, através de literatura, mídia social, através de novela. Renuncie a isso, a maneira como as mulheres tratam os homens. Renuncie a isso. E se encha da palavra de Deus. O Espírito Santo vai capacitar você a se submeter ao seu marido. 3, ore pelo seu marido. Ore. Deus, o Senhor sabe que eu estou tentando.
O Senhor sabe que eu estou tentando, mas está difícil. E o Senhor sabe os motivos porque está difícil. Ore. Oração, ore pelo seu marido. Deus, capacita o meu marido a ser líder. Capacita, Senhor, porque eu estou tentando me submeter, mas está difícil se submeter a esse tipo de liderança, que nem é liderança. Ore pelo seu marido, que Deus venha transformar o coração dele. E Deus, Ele ouve a oração de uma mulher. Ele ouve, gente. Quarto, aprenda a amá-lo conforme a Bíblia. Aprenda a amá-lo. Aprenda a amá-lo. Amor, gente, é muito mais do que sentimento. Amor é uma construção dentro de um relacionamento. Aprenda a amar esse marido que Deus te deu, você escolheu para casar. Aprenda a amar. E ore para Deus transformar o coração dele. Quinto, permita que ele exerça autoridade e liderança no lar. Permita. O grande problema é que tem muita mulher que não permite. Esse é o problema. Permita. Não. Faça o seguinte, tem coisas que deixa só para ele resolver. Não se envolva. Deixa ele resolver, ele que é o homem da casa, ele que resolva. Ele que exerça a liderança dele. Mas não passe na frente fazendo tudo. Você vai se cansar. Mas permita, dá espaço para esse homem liderar. Igual certa vez eu estava ouvindo um comentário, uma história do pastor Martin Lloyd Jones, lá em Londres, no século passado. Ele foi fazer uma visita para um casal, e ele lá com o casal, tomando aquele chá inglês, né? E aí, ele já percebeu o comportamento do casal, e ele viu que a mulher que liderava, e o homem era mais passivo, tal. Ele já percebeu, tal. E a mulher, ela fazia de tal maneira, ela fazia uma maneira tão especial na casa assim, ela que fazia tudo, ela que resolvia tudo, mas de tal maneira que ela conseguia transferir para o marido, como se o marido estivesse liderando. Aí depois, quando ele foi embora, quando ele ficou em particular com ela, ela falou: minha irmã, fala uma coisa, quem que lidera a sua casa? Ela falou: meu marido. Quem decidiu isso? Eu decidi. É verdade. A mulher precisa decidir para o marido liderar. A mulher precisa permitir que o homem lidere. Não adianta você passar a vida inteira fazendo aquilo que seu marido tem que fazer. Não adianta, você tem que deixar. Deixa o marido fazer. Deixa o marido se virar. Porque é a responsabilidade dele, não tua. Aí o problema é que tem muitas mulheres que têm capacidade para isso, mas vai se desgastar, que quer fazer tudo. Quer fazer até aquilo que o marido tem que fazer. Então permita que ele exerça autoridade e liderança no lar. Sexto, seja o complemento do marido. Entenda que você é o auxílio de Deus na vida desse homem, desse marido. Você foi escolhida por Deus para ser o grande auxílio na vida desse homem. Sétimo, aceite e aprecie a liderança que ele oferece. Talvez você fale assim: poxa, pastor, o meu marido está liderando, mas tipo assim, não atingiu minhas expectativas. Aprecie. Não seja exigente. Tudo bem, tem mulher que tem mais capacidade mesmo, não tem como negar isso, é dom de Deus, mas aprecie aquilo que o marido pode oferecer. Não seja perfeccionista, exigente. Não reclame, não fica murmurando. Isso é terrível, a mulher que fica murmurando por causa da liderança do marido. O marido fez, ele tentou fazer. Então permita que ele faça e respeite aquilo que ele pode oferecer. Aí tem muito marido que não faz por causa da intromissão da mulher. A mulher se intromete demais. E além de se intrometer, critica naquilo que o homem tentou fazer. Ele tentou fazer. Cuidado. É por isso que tem muitos casamentos arrebentados, gente. Arrebentado por causa disso. E último, oitavo, obedeça as direções da palavra de Deus. Obedeça as direções da palavra de Deus, das Escrituras, a palavra de Deus. Não seja a sua ideologia, não seja aquilo que te ensinaram, mas seja a palavra de Deus governando a sua mente e coração. Se você colocar em prática a palavra de Deus, você vai ter uma família segundo como Deus criou.
Apesar das lutas, apesar das nossas limitações, nós teremos um casamento abençoado. Os nossos filhos serão abençoados. Isso é uma promessa bíblica. Então, minha irmã, obedeça a palavra de Deus. Lembre-se, gente, isso aqui não é um compêndio doutrinário de um pastor que está ensinando os casais. Não, isso aqui é a palavra. Eu estou expondo aquilo que está escrito. Essa é a vontade de Deus para a vida de toda esposa. Só que você que tem que decidir que tipo de esposa que você quer ser. Que tipo de esposa que você quer ser. Como está escrito em 1 João 5,3, eu termino aqui. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Não são. Sabe o que João está dizendo? Que quando a gente se enche do Espírito Santo e a gente obedece os mandamentos de Deus, não são penosos. Deus, Ele não nos dará algo maior daquilo que não podemos praticar. Deus não faz isso. Deus não quer nos maltratar. Olha, estou te ensinando aqui que vai ser um fardo em você. Vai acachapar você. Não. Deus, Ele colocou mandamentos de sabedoria para a nossa vida para nos abençoar. Para que possamos ser abençoados, precisamos praticar. Amém? Amém, minhas irmãs? Domingo que vem, falaremos sobre os maridos, sobre os homens. Vamos orar? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra suficiente, eficaz, infalível, verdadeira, que penetra nos corações humanos, que desmonta qualquer argumentação pecaminosa e que nos revela a Tua vontade. Ó Deus, ajuda as minhas irmãs, ó Pai. Eu sei que é difícil, ó Deus. Mas, Pai, ajuda as minhas irmãs a serem esposas segundo o Teu coração. Abençoe a vida delas, ó Pai, em nome de Jesus. E aquelas, ó Deus, que ainda não têm o seu marido, porque ele se foi, que elas sejam conselheiras, ó Pai, que elas possam ensinar as mais jovens a serem verdadeiras mulheres cristãs, ó Pai. Capacita a vida de cada uma delas. Abençoa, Senhor, o matrimônio. Abençoe a vida familiar. Abençoe, Senhor, o coração de cada mulher nessa noite. E só o Senhor sabe do estado e da situação de cada uma delas. Mas que nessa noite elas possam ser fiéis aos seus maridos, confiar na liderança dos seus maridos e principalmente respeitá-los, ó Deus. Abençoa, Senhor, as minhas amadas irmãs. Nós oramos agradecidos por elas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Senhor. Amém. Louvado